Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais de educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos e em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então, professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Estar em sala de aula é um encontro de várias coisas da minha vida, desde a minha família, desde os professores que me influenciaram, e é o encontro das coisas que eu gosto de fazer. Para ser professor assim, a gente acaba transferindo aquela nossa bagagem do que a gente passou durante a nossa formação. Eu decidi ser professora porque eu tive uma inspiração muito maravilhosa, que é a minha professora de ciências, o nome dela é Edilene. Ela tinha aulas muito diferentes das que a gente estava acostumado a ter. Eu acho isso definitivamente uma inspiração. Hoje, nas minhas aulas, eu utilizo o método que as minhas professoras utilizavam, que é de levantar a autoestima dos meus alunos, procurar saber quem é o meu aluno, o humano que tem dentro dele. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. Então, como que funciona? É um professor que vai ser um professor multiplicador, e esse professor vai ter uma turma com até 15 cursistas. Esses cursistas também serão professores. E esses professores, junto com esse professor multiplicador, conversarão sobre temas baseado no material digital e no resultado da prova paulista. Qual que é o objetivo desses encontros formativos? Que a gente troque experiência, que a gente discuta metodologias possíveis para aplicação em sala de aula, com o conhecimento da própria rede. Então, o que a rede faz que super funciona, que super dá certo e que a gente pode também transformar aquele processo educativo em um processo prazeroso. O lecionar na escola, isso é um prazer para mim. É o que me dá gás todo dia para vencer, para ensinar. Nós somos, assim, pessoas que têm essa possibilidade, né? Ouvir, aprender e transformar. Um bom professor marca um aluno, o professor não tão bom assim marca também. Então, qual é a marca que você quer deixar no seu aluno? Qual é a marca que você quer deixar na sua história? Olá, professores e professoras, estamos iniciando mais um TCT dos temas contemporâneos transversais aqui. Eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira, estou como formadora EFAP. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, uso óculos, tenho aproximadamente 1,55 m, estou vestindo uma blusa verde. E aqui ao meu lado está a professora Luanda. Muito bom dia, professores e professoras da rede. Meu nome é Luanda, sou professora de Filosofia da Rede e atualmente formadora aqui na equipe de Ciências Humanas na EFAP. Sou uma mulher negra de 40 anos, 1,74 m,
uso óculos, hoje os meus cabelos estão presos e eu estou vestindo um vestido, né, a redundância, um verde água, né, Tere? E a gente hoje tem um convidado aqui ao nosso lado, que é o Sérgio. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Bom dia a todas, bom dia aos professores, um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá, então. Falando sobre Multiplica aí, a gente fala um pouquinho sobre que está chegando e está acabando a inscrição, né, Luanda? Hoje é o último dia. Quem puder lá inscrever no programa para estar aí de estrutura de ações formativas e atualização para os profissionais da educação, certo? Aí lá no tutorial na sede, a gente já passou várias vezes, então deixa eu passar rapidinho aqui. Todo ele em formato que é auto-instrucional, e aí os professores podem se inscrever, que hoje é a última chance para você entrar aí no programa Multiplica. Então, todos os tutoriais estão lá na sede, e o professor pode entrar lá, né, Luanda, para fazer essa inscrição. Exatamente. A gente vai... Quem está passando? A Tere, né? Eu que acho que passei demais. Senão o professor do outro lado fica confuso até. A gente só reforçou a importância aqui da inscrição e é o último dia, como a Tere acabou de ressaltar aqui. E lembrando que todo esse tutorial que a gente passou em inúmeros ATPCs, né, em inúmeras ATPCs, está disponível também no site da EFAP e da SEDUC. Exatamente. Então, vamos começar com o tema do nosso TCT? Lá. Acho que estava com pressa, eu passei tão rapidamente, né? Que a gente acabou passando até além do que devia. Então, o Programa de Alfabetização Ambiental e Recursos Hídricos e Cultura do Desperdício. Eu, Terezinha e a Luanda estamos aqui para fazer essa apresentação junto com o Sérgio, que é o nosso convidado. E a gente está muito feliz de ele estar aqui conosco. Muito obrigado. Aqui o segundo diálogo, só para colocar aí o segundo diálogo que aconteceu do Programa de Alfabetização Ambiental, já está no repositório, então vocês podem acessar lá, que o programa ele é muito importante dentro do contexto e teremos outras lives durante este ano de 2023. E aqui a gente tem as datas do diálogo do Programa de Alfabetização Ambiental, também está lá no repositório. E aqui a temática abordada sobre todos os temas que vem sendo abordado com o Programa de Alfabetização Ambiental, que é a conservação biodiversidade, né, de 2019-22, resíduos sólidos, 2021 e 22, e mudanças climáticas, 2022, e agora em 2023 estamos tratando com outras temáticas. E essa agora foi da compostagem, trazendo também a rede para conversar conosco, que várias professoras que vêm trabalhando, principalmente as duas que vieram no primeiro e no segundo, foram da AD de Jales, certo? Exatamente. A Aline, né, professora Aline? Isso, Fabuli. E o programa CMSP, de alfabetização ambiental, você tem aqui os QR Codes. A gente mostrou também o especialista, o professor doutor Edson Granzoli, que falou um pouquinho sobre essa parte de recursos hídricos, que foi muito legal dentro do contexto. Ele é um especialista, professor doutor no Instituto de Estudos Avançados, está lá o vídeo também, inteirinho dentro desse segundo diálogo. E fica como sugestão, né, como dica para que vocês depois assistam ao vídeo. A gente não vai esgotar o vídeo aqui, nós não passaremos o vídeo, até por questão de tempo, mas lá no repositório, quando vocês, né, quando a rede consultar o PPT, tem como assisti-lo. Exatamente. E o segundo diálogo, que esse, a professora convidada foi a Angélica Piccolo. E aí vamos passar um vidinho dela aí, só uma pequena amostra. E lá no repositório tem o vídeo todo. Concorda? Perfeito. Perfeito? Rodou o vídeo, então. Formativo ao C4, né, meu papel no desenvolvimento sustentável, o componente 4 da pegada ecológica, ele tem como objeto de conhecimento a responsabilidade ambiental. Como foi falado pelos outros profissionais que já apresentaram, né, a responsabilidade ambiental, a pressão do consumo dos seres humanos sobre os recursos naturais, o ciclo de vida dos produtos, né, a gestão de resíduos, os 5 R's, a logística reversa e a química verde. Então, tudo isso é abordado no componente 4
do itinerário formativo C4, meu papel no desenvolvimento sustentável. E ele visa desenvolver, né, nos eixos estruturantes, as competências, as habilidades de investigação científica, processos criativos, intervenção e mediação cultural e empreendedorismo. E pode passar no próximo slide, por favor? Essa imagem, ela representa, se analisarmos assim, nós temos uma floresta e uma pegada, né? Duas pegadas. O que ela representa? Ela mostra como que eu vejo o meu impacto no meio ambiente. Né? Como que eu penso que é esse impacto? E aí, então, eu começo a me perguntar, né? O que eu me pergunto sobre o jeito que eu estou impactando? O que eu me pergunto em relação ao cotidiano? Então, como que é o meu hábito, os meus hábitos, tanto de compra quanto hábitos alimentares, para poder impactar no meio, né? Então, qual é o significado de pegada ecológica? É a quantidade de gastos, né? Por exemplo, o ciclo de vida dos produtos. Pode passar na próxima, por favor. O ciclo de vida dos produtos, né? Que tudo isso tem um tempo de vida, geralmente é descartável, por menos tempo é usado, então vai gerar mais resíduos, vai retirar mais produtos da natureza, então aí que entra a logística reversa. Né? E como que a gente faz para diminuir essa pegada? Nós vamos chegar nessa parte. Agora, eu convido vocês a escanear esse QR Code. Esse QR Code, ele está no caderno, né, do professor, do itinerário formativo. E quando a gente escaneia ele vai nos direcionar para o cálculo da pegada ecológica. Vocês podem escanear e ir fazendo, né? Também como pode escanear e depois continuar o cálculo, tá? E eu vou dando continuidade na apresentação. E depois que a gente fala pode voltar. Quando a gente fala da pegada ecológica, não está só relacionado consumo, como consumo de roupa, comida, né? Eletrônicos, igual o Bruno citou. E aí também entra a água, né? Aí eu começo a falar realmente dos recursos hídricos. Porque quando eu tenho a produção, algum processo produtivo, eu tenho gasto de água, né? Então, vamos entrar nessa temática de recursos hídricos. Nós temos vários temas que a gente poderia abordar, né? Só que antes, pode passar no próximo, por favor? Seria importante a gente refletir. Essa imagem, ela traz o meio ambiente, né? Nós temos aí uma cachoeira. Aí o vídeo, né? Para vocês entrarem lá, só para ter uma pequena amostra. A produção vai colocar no chat importante aí para vocês, um formulário de interação com a rede, é um Forms que foi disponibilizado para os professores, para entrar em contato com o programa de alfabetização ambiental, que aí a COPED, junto com a COPED, aqui conosco, e também com a CIMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que vocês podem fazer. Esse é um Forms que foi elaborado pela equipe para vocês responderem. Não precisa responder agora não, mas a gente pede que responda esse Forms para ajudar a equipe a formular novas temáticas aí para entender melhor a rede. Certíssimo? A Luanda? Certíssimo. E agora a gente vai para o foco da nossa TPC, né, Tere? Então a gente tem aqui um convidado muito especial, é um prazer enorme recebê-lo, que é o Sérgio Lopes. O Sérgio é produtor audiovisual e diretor-geral de documentários com foco em sustentabilidade, cultura do desperdício, a água que falta, Campo e Sustentabilidade 1 e 2, exibidos lá na TV Cultura. E ele também é co-criador e criador do portal É Conosco.
O Sérgio também é autor de um livro, que ele vai mostrar aqui para a gente. E já para começarmos o nosso bate-papo, já que o formato aqui é podcast, né, e é um debate mesmo, é uma conversa, eu já coloco aqui uma pergunta para o Sérgio. Por que desperdiçamos tanto, Sérgio? E é com você. Bom, essa questão do desperdício é uma questão cultural, né, que vem acontecendo desde praticamente sempre, né? E, então, enfim, só para poder explicar um pouquinho o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou produtor audiovisual, que em 2017 produziu esse documentário Cultura do Desperdício, e ele teve um alcance muito grande. Ele passou na TV Cultura algumas vezes, foi apresentado na Virada Sustentável, e até um dia nós fomos chamados para apresentar no Procon, né? Porque eles queriam discutir essa questão do desperdício, do consumo insustentável e essa coisa toda. Então a gente tem falado bastante sobre esse trabalho, que aí em 2020 a gente transformou num livro que estendeu uma série de conteúdos que não couberam no documentário, então as entrevistas foram prolongadas. Para contar um pouquinho para vocês desse assunto, eu vou abordar alguns tópicos e alguns conceitos que estão tanto no documentário como no livro, e vou fazer citação a algumas pessoas que deram entrevista para a gente. Então a gente podia ir avançando nas telas, né? A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que então a gente produziu esse documentário, ele está aberto no YouTube, nesse nosso portal também, no econosco.com.br, e o livro também, a gente deixou ele aberto. Então, você acessando o econosco.com.br, você vai na seção livros, você tem o livro na íntegra lá. E alguns dos conceitos que a gente tem, né? Primeiro, o significado do desperdício, né? Que é um substantivo masculino e tal, que é a ação ou efeito de desperdiçar, de não aproveitar da maneira como se deveria, a falta de proveito e a perda. E aí a gente vai desde coisas palpáveis a coisas meio intangíveis, né? Então você tem desperdício de água, desperdício de alimento, mas tem também o desperdício de tempo, de dinheiro, de uma série de coisas, né? Então lá no documentário, o Eduardo Janetti, que é professor, economista e escritor, ele fez um comentário que nos impactou bastante, né? Que é o conceito de que não existe desperdício na natureza. A gente tem centenas de bilhões de estrelas no céu e ninguém olha e fala, nossa, que desperdício, né, de estrelas. A mesma coisa na floresta amazônica, você tem lá milhares, aquela exuberância toda de árvores, folhas, enfim, animais, toda a cultura biológica que existe naquele ambiente, e ninguém acha que existe desperdício na floresta amazônica, né? Então, quem introduziu a questão do desperdício fomos nós, humanos, na medida em que a gente começa a achar que as coisas podem ser feitas de outra maneira, mais eficientes, mais produtivas, seja lá qual for a necessidade que a gente identifica, só que aí a gente começa a conduzir a nossa vida por um processo que torna pior o nosso viver aqui na Terra, né? Então, podemos ir para outra tela, né? A gente começa a avaliar que houve todo um processo onde o crescimento econômico traz consequências para a gente. Então, fazendo assim, eu vou dar uma colada aqui, porque eu sou meio ruim de datas, mas assim, em 1713 surgiu o termo sustentabilidade, a partir de um gerente de Minas alemão, que ele dizia que não podemos tirar da floresta mais do que ela pode produzir. E a partir daí a gente avança, né, em 1760, o início da Revolução Industrial, marcada principalmente pelo advento da máquina a vapor, a produção têxtil, começou a manufatura em larga escala. Em 1800, a expectativa de vida era em torno de 40 anos de idade, né? Aí nós vamos para 1945, no pós-guerra, que você tem um boom econômico, com crescimento, oferta de emprego, necessidade de produção, enfim. E aí que a gente chega em 2022 com uma expectativa de vida de 72,2 anos de idade para o cidadão médio. Então o que acontece, né? Além da gente aumentar muito a nossa capacidade de produção, a nossa demanda por produtos, a gente praticamente dobrou a nossa expectativa de vida. Então, assim, de alguma maneira é como se a gente praticamente dobrasse a população.
Então, tudo isso vai consumindo recursos de toda a espécie. E aí a gente identifica duas coisas que são os processos de produção que a gente utiliza. E num deles, que a gente chama de economia linear, onde você tem, a próxima tela, né, a gente tem o processo de extração dos recursos naturais, ou produção de matéria-prima, a manufatura, a distribuição, o uso e o consumo, até o descarte. E isso acontece numa linha onde você claramente extrai e descarta. Além disso, né, considerando que o lixo é qualquer resíduo proveniente das nossas atividades, a gente tem a indústria produzindo dois tipos de produto que estimulam o desperdício também. Um deles é a obsolescência planejada ou programada, onde o produto é desenvolvido com um tempo de vida já pré-determinado, onde determinada peça, determinado componente vai precisar ser substituído, ou você vai ter que trocar o produto inteiro, ou o produto rapidamente inovado, que a gente tem como um exemplo máximo os nossos celulares hoje em dia, né, que a cada 6 meses lançam um novo, com uma pequena diferençazinha que nos faz desejar esse novo produto. A mesma coisa, por exemplo, a indústria automobilística, que todo ano muda os modelos dos carros, dos automóveis, e às vezes é só assim, o farol era redondo, ficou quadrado, então ele parece que ele é mais moderno, então você quer trocar de carro, né? Aí no próximo slide a gente fala da alternativa que surgiu para a economia linear, que é a economia circular, né, onde nela a gente tem um ecossistema fechado e os resíduos não são descartados, eles são usados para gerar um novo produto, né? E dentro dessa economia circular a gente tem 2 ciclos, né? Um técnico, quando a gente está falando de manufaturados, onde a gente recupera, restaura, reusa, reaproveita, adapta para que aquele material não se perca e não seja descartado, e o ciclo biológico, onde a gente retorna ao sistema de alimentos, basicamente, né, e materiais de base biológica, através de processos como compostagem ou a tal da digestão anaeróbica, né, onde você pode até gerar gás de metano que pode gerar energia de calor, enfim, coisas desse tipo. Então a gente vê que essa mudança ela foi fundamental para a gente iniciar um processo onde a gente para de gerar resíduos, né? E aí a gente vai para a próxima tela. Sérgio, só uma coisinha. Tudo que você está falando está casando com o que a gente já fez do programa da alfabetização ambiental, por exemplo, ali quando fala da compostagem, o primeiro diálogo nosso foi em cima da compostagem. Exatamente. O outro sobre os resíduos, sobre recursos hídricos. Então a gente vem casando com você aí toda essa temática. Isso é muito importante para ajudar a rede nesse contexto. Auxiliar com mais materiais e outras. Sem dúvida, e fica muito claro para nós, né, que todos os temas relacionados, eles estão conectados, né? Tudo tem a ver, um impacta no outro sempre, né? Quando você está falando de um tipo de desperdício, você está falando da geração de resíduo ou de outro tipo de desperdício também. Então aí a gente passaria para um outro insight que a gente teve, que foi basicamente a motivação da gente iniciar o primeiro documentário em 2017, que foi a questão do desperdício de alimentos, né? Mais de 30% em média de tudo que é produzido no mundo é desperdiçado. Então, no último documentário que a gente fez agora em 2022, a gente teve acesso a um dado relativo a esse tema, que é o seguinte: o faturamento do setor de alimentos no mundo é da ordem de 8 trilhões de dólares. Então, se a gente perde 30% de tudo que é produzido, a gente tem um desperdício de aproximadamente 2,4 trilhões de dólares. Então, quando a gente fala do desperdício de alimento, a gente não está falando só, como se não fosse o bastante, o desperdício da comida, mas a gente está falando de uma questão econômica muito impactante também. Com muita gente passando fome. Com muita gente passando fome. Se perguntando como isso pode ocorrer. Sem dúvida. Que tipo de humanidade nós estamos a progredir nessas formas, né? Sem dúvida. Sempre na verdade, de separar um do outro e não pensar no outro. E como a gente está falando de que está tudo conectado, né? Quer dizer, a questão social é diretamente impactada na questão do desperdício de alimentos. E aí a gente tem alguns dados daquela época que era a plantação
e a colheita desperdiça em torno de 10%, né? A plantação, às vezes, uma semente mal armazenada, enfim, alguma coisa assim, e o próprio processo de plantação, às vezes, desperdiça muito material. A colheita, por falta de equipamentos adequados, também desperdiça muito. Agora, o transporte é assustador, em torno de 50% do alimento produzido, ele se perde no transporte. O que a gente chama de transporte? É desde você tirar da terra, colocar numa caixa, botar num caminhãozinho que vai levar para algum lugar, e nesse processo vai se perdendo. Quer dizer, vai ser uma somatória, e isso você percebe que chega a 50%? Exato, porque a gente ficou sabendo de uma coisa que, assim, por exemplo, o pequeno fazendeiro, ou mesmo o grande fazendeiro, ele tem um padrão de embalagem. Os entrepostos, os supermercados têm outro padrão de embalagem. Então, só de tirar da caixa do fazendeiro e botar na caixa do supermercado, você já tem uma perda muito grande. Então, a gente vai perdendo... Cada cadeia que vai passando ali de produção ou de a embalagem, de armazenamento, vai se perdendo uma grande parte. Até chegar na geladeira. Você, quando compra, às vezes você acondiciona mal na tua sacolinha, no teu carrinho de feira, então você já perde alguma coisa, põe na geladeira, às vezes deixa passar o prazo de validade e perde mais um pouco. Então, cada etapa que a gente chama de transporte, né, que é até chegar no prato, tem desperdício. Às vezes, até chegar no prato, né, da panela para o prato, sobra um resto na panela e depois sobra um pouco no prato. As centrais de abastecimento acabam fazendo uma perda de em torno de 30%, e no supermercado e no consumo final mais 10%. E quando a gente fala do desperdício de alimento, a gente não está falando só, por exemplo, daquela alface que estragou na geladeira. A gente está falando da água que foi desperdiçada na produção daquela alface, na gasolina do transporte daquela alface. Então, é uma coisa que vai somando em cadeia. Um dos parceiros da produção desse livro, né, foi o Instituto Europeu de Design. O professor Christian Ullmann, que é um especialista na coordenação do Centro de Inovação desse Instituto Europeu, ele falava o seguinte: se a cultura do desperdício, o descuido, o egoísmo, o individualismo são uma realidade, é preciso criar, desenvolver e testar outras culturas, que vai diretamente de encontro ao que você acabou de dizer, né? Quer dizer, a gente se condicionou a viver um modo de vida que está se mostrando insustentável. Então a gente tem que repensar, será que está correto essas escolhas que a gente tem feito, né? E aí a gente vai para um outro ponto, que é a questão dos gases do efeito estufa, né? Cada vez que a gente gera carbono e tal, a gente ajuda a adensar a atmosfera, e isso retém o calor e a Terra esquenta. Vou pedir para colocar na tela o próximo slide. Isso, para os professores já verem. Eles estão comentando bastante aqui no chat. Só vou dar uma paradinha, só para dar uma informaçãozinha assim, para a gente poder estar conversando com eles, que eles acabaram falando aqui que gostaram do tema. A Rose fala isso. E que o que ela mais queria era que na minha escola levassem a sério a coleta seletiva. Na verdade, porque se separa, mas no final das contas, a pessoa da limpeza vai lá, reúne tudo num lugar só e coloca pro lixeiro, né? Então, você não está educando, você está deseducando. Não consegue fazer. Eu já vi muito disso em várias escolas. A Marli fala que é muito interessante esse tema. O Francisco fala, um ótimo tema para se trabalhar em sala de aula, gostei do tema. Está bem receptivo aqui o chat. Que bom. O Francisco também fala em conscientizar os alunos sobre o desperdício de alimentos no Brasil. Tem um professor aqui pedindo para falar sobre o tema de novo, né? Pode colocar o tema, por gentileza. O tema é Programa de Alfabetização Ambiental e Recursos Hídricos e Cultura do Desperdício. Exatamente. Vou colocar o slide na tela para o... Então, e essa pirâmide, quem nos trouxe também foi o Eduardo Gianetti, que na época, quando nós gravamos em 2017, eram 7 bilhões de pessoas. Hoje já estamos alcançando os 8 bilhões. E ele fez uma explicação que ajuda a gente a entender toda essa desigualdade que existe e como isso está afetando o aquecimento global. Ele fala que 1 bilhão de pessoas que está no topo da cadeia em termos de poder aquisitivo e capacidade de consumo é responsável pela emissão de metade do carbono que é produzido na Terra.
Os 3 bilhões que seriam a classe média, eles emitem alguma coisa em torno de 45% dos gases de efeito estufa. E os outros 3 bilhões, que seria a classe menos favorecida, com menos poder aquisitivo, são responsáveis por 5%, sendo que 1 a 1,5 bilhão dessas pessoas não têm nem acesso à energia elétrica. Muitas delas não têm acesso a esgoto e essa coisa toda. Então, de cara a gente vê que é um cenário caótico, de uma injustiça social muito grande, né? E de uma falta de consciência muito grande, porque teoricamente esse bilhão que está no topo seria as pessoas mais esclarecidas, as pessoas com mais acesso à informação e com mais capacidade até, por serem gestores de empresa ou por capacidade de consumo, de virar esse jogo. Então, o que ele fala? Não só uma conclusão daquela pirâmide que é interessante. A classe média aspira a chegar ao topo. E a classe menos favorecida aspira a virar a classe média. Então, imagina se houvesse esse movimento nessa pirâmide, a gente não ia chegar a fechar a conta de 100%, a gente ia chegar em 300% de produção. Ou seja, a gente jamais daria conta de reverter o aquecimento global. Né? Está ligado também a diminuir o consumo. Totalmente, totalmente. Tanto a produção como... Porque uma coisa puxa a outra, né? Quanto mais eu demando consumir, mais eu demando produção, e quanto mais eu produzo, mais eu demando mais se estimula a consumir. Exatamente. Então, assim, o professor Alon Bilink, da FGV, ele fez uma menção no documentário que ele dizia, era uma frase que ele não era dele, mas ele mencionou como sendo: essa geração é a última que pode fazer alguma coisa para mudar o rumo do que está acontecendo. E a primeira que vai sofrer as consequências dessa mudança. E nós já estamos sofrendo, né? A gente tem rios poluídos, tem um ar difícil de respirar, está vendo aí a devastação biológica que está acontecendo no planeta todo por conta dos desmatamentos, enfim. Então a gente está indo para um problema que cai que já virou chavão, porque infelizmente todas as questões ambientais, as pessoas entendem o sentido, mas não agem a respeito, que é que não existe o planeta B, né? Tudo que a gente produz e descarta, fica aqui dentro mesmo, né? E por isso existe o chamado direito ambiental. Um outro entrevistado nosso foi o Fabrício Soller, que é um advogado especialista em direito dos resíduos, que ele fala que o foco primordial do direito ambiental é assegurar a manutenção e a qualidade do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E aí a gente cai numa questão que é: para onde vai tudo que a gente descarta, né? Teoricamente, deveria ir para um aterro sanitário, que é uma obra de engenharia preparada para receber esses resíduos. Ela não permite a permeabilização do solo com esse material corrosivo, ou, enfim, prejudicial à saúde. Né, o pode colocar. Só que no Brasil a gente ainda tem um excesso dos chamados lixões, que não tem nenhum preparo, eles infiltram no solo, eles causam mau cheiro, causam doenças pelo excesso de mosquitos, roedores e tal que eles atraem. A legislação, né, enfim, do direito ambiental já proibiu os lixões no Brasil, mas é aquela história que acontece muito aqui, que é a lei que não pega, né? Então, ela vem sendo prorrogada, então ela foi... em 2020, a gente já não deveria ter mais nenhum lixão em nenhum município no Brasil. Isso foi prorrogado para 2022, não conseguimos atingir a meta, e agora foi para 2024. Então é muito importante que a gente cobre dos gestores públicos, né, que eles tomem essa atitude de acabar com os lixões, né? E aí a gente tem um dado ali da composição do lixo do brasileiro em geral, que 56% é lixo orgânico. Que já é um erro, né? Porque o lixo orgânico, teoricamente, ele pode ser compostado, ele pode ser reprocessado. 26% papel ou papelão, 3% plástico, 2% metal, 2% vidro e 15% outros, onde se encaixam os eletrônicos. Eu fui checar antes dessa nossa conversa aqui os dados do panorama do resíduo sólido de 2020, né, um número um pouco mais atualizado, e ele dizia que os resíduos recicláveis secos somam 35% do lixo, sendo compostos principalmente pelos plásticos. Por isso que a gente vê em qualquer lugar que a gente vai, seja na praia, seja no campo, seja na cidade, a gente vê plásticos jogados
por tudo quanto é lugar, principalmente os plásticos de uso único, né, que são os que causam maior dano, né, porque você produz aquilo a partir do petróleo, usa uma vez e joga fora, e aquilo vai ficar 400 anos rodando pelo planeta. E os rejeitos, que 14% do total, que são os materiais sanitários, né, que esses não tem como, o processo para recuperar um material sanitário ou hospitalar, por exemplo, seria muito caro, então esse acaba tendo que ir para o aterro sanitário. E aí então a gente vai para uma outra coisa que tem a ver com o que a Terezinha mencionou, que é a independência num mundo que é totalmente conectado, né? A gente aprendeu que é bom ser independente. Então as pessoas querem ser independentes, as empresas querem ser independentes, os países querem ser independentes. Só que num mundo tão conectado, a gente precisa desenvolver um negócio chamado interdependência, né? Onde eu dependo de você, você depende de mim, e é assim que a gente passa a se relacionar. Tem horas que sim, a gente vai competir, mas tem horas que a gente vai cooperar um com o outro, né? Então, assim, as novas tecnologias que hoje possibilitam a produção com mais precisão, com mais qualidade, sem desperdício, sem sobra e sem falta, nos permite ver, né, que a gente pode trabalhar de uma maneira colaborativa e, com isso, eliminar um pouco esse conceito da independência e trabalhar mais a questão da interdependência, né? E o Ricardo Guimarães, que é um publicitário e consultor de branding, que fez menção a esse tema nos nossos trabalhos, ele fala, né, que uma pessoa mais madura e mais consciente da interdependência que existe na sociedade, tendo condição de tomar uma decisão considerando muitos fatores, uma decisão que gere muito bem com o mínimo de mal. E isso é a base do conceito das novas empresas que trabalham dentro dos pilares do ESG, né, que é o ambiental, o social e a governança, ou seja, a empresa não abre mão do lucro, do resultado, mas ela se preocupa igualmente com a questão social, o dano ou o benefício que ela traz nesse campo e ambiental. E aí, então, a gente circularmente volta para a questão de que nós precisamos mudar a nossa forma de viver, né? E eu acho que essa é uma grande discussão que deve permear todas as conversas hoje em dia, né? É preciso mudar a nossa cultura, porque cultura nada mais é do que um conjunto de valores e isso pode ser mudado, né? E quem falou isso no documentário é uma parceira da produção do documentário e do livro, que é a Luciana Quintão, que é presidente da ONG Banco de Alimentos, né? Que ela diz que ela foi uma desobediente civil, porque há mais de 25 anos atrás, assim, era proibido você fazer doação de alimento. Havia toda uma discussão de que, por exemplo, um restaurante pega o que sobra, ele vai doar, e se a pessoa passa mal? Então, ele não pode doar. Só que isso, assim, é um contrassenso absurdo, porque você prefere deixar uma pessoa com fome do que, eventualmente, num descuido do restaurante, alguma coisa que pudesse estar vencida foi doada. Assim, isso não faz o menor sentido. O que tem que ter uma qualidade do que é doado e, sim, a gente deve estimular a cultura da doação. E uma outra fala nesse sentido é do Cláudio Spínola, que é um diretor de uma instituição chamada Morada na Floresta, que ele trabalha muito com compostagem, reflorestamento, agricultura urbana, que é uma nova tendência que vem surgindo, né? A gente ocupar os terrenos abandonados para produzir uma horta que atinja a comunidade local. E ele fala, onde tem produção de alimento, tem geração de resíduo orgânico. Então se faz compostagem e se transforma em adubo, que gera também um recurso para promover essa agricultura urbana. E que no Brasil se aprendeu a fazer a separação dos resíduos entre recicláveis e não recicláveis, e erroneamente o orgânico foi colocado como não reciclável. E hoje a gente tem essa clareza de que o orgânico é reciclável. É importantíssimo. E aí, assim, não sei se a gente tem que estar caminhando já para o final, mas a gente, eu abro esse quadro falando de uma fala da Rosa Alegria, que é uma futurista, né, que estuda para onde que está caminhando tudo, né? E ela usava um provérbio chinês dizendo o seguinte: se não mudarmos de direção, vamos acabar onde estamos indo, né? E ela culpa muito ao marketing e à propaganda, porque ela nos estimula através da nossa infelicidade, daquilo que nos falta, daquilo que a gente não tem, e nunca daquilo que nos sobra, né? E quando a gente tem um nível de aspiração muito alto,
a gente está a caminho da infelicidade, uma vez que a gente não vai alcançar aquilo que a gente deseja. E a Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, ela lançou, a partir de 2015 eram 8 e depois evoluiu, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso é uma ferramenta, né, para a gente entender em que estágio a gente está e para onde a gente tem que chegar até 2030, né, que claramente a gente já está percebendo que a gente dificilmente vai alcançar essa meta se a gente não mudar radicalmente a nossa forma de viver, mas os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles passam por coisas como não pobreza, fome zero, saúde para todos, educação para todos, água para todos, saneamento para todos, enfim, viver na Terra de maneira sustentável, né, cultura de paz, todos esses pontos que nos tornam realmente humanos, né? No final disso, no documentário, a gente tem a letra na abertura e no encerramento, a gente tem a trilha, né, Cultura do Desperdício, que resumidamente, ele fala que mais de 30% de tudo que se produz é desperdiçado e que o desperdício é uma burrice e é o bicho-homem que é responsável por isso, né? Porque enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Então essa foi uma trilha que é muito bonita, no QR Code ali vocês acessam um clipe onde você tem a trilha cantada, que eu acho que é uma coisa até divertida para se tratar em sala de aula. Para trabalhar com os alunos numa eletiva, alguns professores falaram. Tem algumas coisinhas aí no chat para falar, Luanda? Tem bastante contribuições, né? Muitos professores colocaram aqui que é uma formação necessária, uma formação urgente, um tema muito importante, que os dados que o Sérgio trouxe aqui são essenciais até para os professores trabalharem em sala de aula e debaterem entre eles, né? Já que a gente está falando em formação de professores. E alguns colocam aqui que, infelizmente, ainda existe muito desperdício. Parabenizam, né, o ATPC, a escolha do tema da ATPC. Alguns colocam a questão dos direitos, que a gente ainda tem cidades que não têm saneamento básico, que seria também um bom tema. E, assim, no geral, muitos elogios, né, muitas contribuições, mas também muitos elogios. Fico feliz. Na última tela, se a gente puder passar, eu tinha mencionado aqui quais são os pontos importantes, né, que vai um pouco de encontro ao que você acabou de dizer, que é, primeiro, tratar o desperdício como uma categoria moral. Né? Mostrar para as pessoas que é imoral a gente desperdiçar comida ou qualquer coisa quando falta tanto para tantos. Debater sobre essa diferença da economia linear para a economia circular, né? Que tudo na vida da gente a gente pode tratar de maneira linear ou circular. Explorar esse fato de que o lixo é um erro de design, né? Se alguma coisa é descartada é porque ela foi mal projetada. A diferença do consumo consciente com o consumismo, quer dizer, a gente saber o que a gente precisa e o que a gente deseja, e o quanto é importante a gente ter o que a gente deseja, muitas vezes é só desejo mesmo, né? Debater os processos de produção sustentável versus a poluição que eventualmente ele causa e contextualizar a relação do desperdício com o aquecimento global. Eu acho que esses 5 temas são bem interessantes de se trabalhar nas salas de aula. E, por fim, né, eu acho que para quem tiver interesse em explorar mais esses temas, todo esse conteúdo, né, que brevemente eu coloquei aqui, eles estão acessíveis nesse portal econosco.com.br. Lá você tem o documentário, o Cultura do Desperdício, e tem o PDF aberto do livro O que é a Cultura do Desperdício, onde você tem todas essas questões trabalhadas em profundidade e tem também QR Codes, onde você tem esses entrevistados que eu mencionei e outros. Com o QR Code no celular você pode acessar um vídeo de depoimentos desses especialistas, ativistas ou gestores. Eu acho que da minha parte... Aqui também tem o livro, né? Exatamente. Também, o documentário, o livro. Foi muito importante, Sérgio. Tem muitos elogios aqui no chat. Eu estou olhando aqui, estou conversando com vocês, sempre de olho aqui no chat. A gente sempre acompanha o que os professores estão falando na rede e escrevendo. Isso para nós é muito importante, porque denota que o tema foi bem escolhido e bem
externado por você aqui nessa nossa ATPC, e bem, assim, a narrativa é excelente. Eu agradeço muito a oportunidade, porque o nosso objetivo quando produz qualquer conteúdo é justamente esse, levar essas mensagens ao maior número de pessoas possível, e indo para professores que são multiplicadores, né, isso é maravilhoso. Eu agradeço muito, muito obrigado a todos vocês. E a gente vai agradecer a produtora Beatriz, o TI Tainá, o diretor Fernando, câmera Dino, mídias Miguel, o áudio Marcos e os intérpretes de Libra. Um beijo para você que está aí fazendo a interpretação na fase de Libras. Só agradecendo, lembrando a vocês que está aberto lá o curso do currículo também, vai até sexta-feira só as inscrições. Façam as inscrições para o curso do currículo. E aí, Luanda, muito obrigada. Eu que agradeço, Terezinha, agradeço ao Sérgio e agradeço a participação de todos os professores que eu fiquei acompanhando aqui pelo chat. Nós agradecemos muito aos professores que nos acompanham diariamente. É muito importante para nós esse retorno. Obrigada, Sérgio. Obrigado e até a a próxima.